Vamos lá. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, coloquem algum comentário aí no YouTube para eu poder saber se está tudo certinho. Vamos lá. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, coloquem algum comentário aí no YouTube para eu... Bom, pessoal, boa noite. Já são 6h05. Vamos dar entrada aqui, dar início ao nosso encontro, tá bom? Bom, em primeiro lugar, agradeço a todos que estejam aí nos assistindo. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. Eu vou fazer uma introdução rápida do porquê que a gente está aqui, né? Como que essa iniciativa começou. Meu nome é Carla Costa, eu sou fundadora de uma startup de saúde e de bem-estar chamada Well for All. E o nosso objetivo, né, da Well for All, a gente nasceu com o propósito de criar experiências humanas de bem-estar para empresas. Então, todo o nosso trabalho, desde o ano passado, né, quando eu comecei nessa nossa nova jornada de empreender, o meu trabalho foi todo pensado em como levar bem-estar para as empresas de uma forma diferente, né, através de experiências humanas. E o que isso quer dizer? Quando a gente fala experiências humanas, a gente está dizendo que a gente está buscando levar as experiências que são relacionadas ao próprio autoconhecimento, né, de cada um de nós. Então, quando a gente busca esse despertar e busca essas experiências que, na verdade, são específicas de cada um de nós, né, cada um vivencia de uma forma, a gente consegue entender o nosso propósito, por que a gente está aqui, como que a gente consegue ser mais feliz, mais produtivo, a gente se conecta melhor com os valores da empresa, a gente adoece menos, a gente se sente muito mais pleno para tomar decisões e o ganho é muito grande. Eu venho mais de 20 anos, né, trabalhando no mundo corporativo e eu senti muito essa vontade de levar um trabalho mais forte e de potência, né, do profissional para que ele possa se ver como indivíduo e entender todos os seus papéis dentro da sua vida, né? Porque a vida profissional é a mesma que a vida pessoal. Não existem várias vidas, né? A gente tem uma vida com diferentes aspectos e às vezes eu acho que a gente não consegue enxergar isso e acaba desequilibrando um pouco algum desses aspectos. Então, nosso objetivo é trazer dentro da Well for All sempre assuntos relevantes que sejam vinculados à área de saúde, né? Voltado para a saúde emocional, saúde mental, saúde física e saúde também no aspecto espiritual. Esse é o nosso propósito, é o que a gente tem de melhor para oferecer para todos vocês. E aí aconteceu toda essa questão que a gente está vivendo aí da pandemia, né? Há cerca de 1 mês e meio atrás, todos nós fomos impactados, né, alguns de maior grau, outros em menor grau, mas a vida de todo mundo mudou. Essa aqui é a realidade. Todo mundo que eu digo é o mundo mesmo, né, o mundo inteiro. Então, hoje a gente está propondo um trabalho diferente, né? A gente continua, claro, com o objetivo de atender as empresas, mas eu estou sentindo um chamado muito forte para trabalhar com as famílias, porque esse trabalho que a gente está experimentando e está levando como experiência para os lares brasileiros, né, para as casas das pessoas, é justamente uma forma de socialização. O que a gente pretende é trazer um pouco desse social que a gente perdeu, né, em função da quarentena, esse isolamento que a gente tem que fazer, é importante fazer, é crucial, mas através desses encontros a gente consegue debater temas relevantes, a gente consegue trazer esse assunto para dentro de casa, né? E o nosso objetivo é estar sempre falando de uma forma simples, de uma forma fácil, para que a gente possa alcançar todo o público que está em casa hoje nesse isolamento, desde uma criança que não seja também tão pequena, uma criança muito pequena
difícil, né? É uma linguagem adequada para ela, mas desde uma criança até a melhor idade, né? Ou seja, não tem idade para acabar. Esse é o nosso grande objetivo, é levar assuntos importantes para as pessoas que estão em casa conversarem entre elas, né? E a gente também conseguir conectar as famílias que estão online com a gente, tá bom? Fico feliz que vocês estejam aqui, é tudo muito novo, né, para nós da Well for All. Esse é o nosso segundo encontro, a gente já fez um encontro anterior, há uns 10 dias atrás, foi um encontro que não foi transmitido ao vivo pelo YouTube, a gente fez um trabalho mais fechado, e aí eu convidei muitas pessoas, né, do meu relacionamento, e trouxe uma família que eu convidei para a gente fazer um debate online e a partir do testemunho de cada um, né, o que cada uma ia colocando sobre como tem vivenciado a quarentena, sobre o que tem sentido, sobre as suas principais preocupações. A gente, dentro desse universo de uma família ali que a gente trouxe para debater, a gente pegou esse case e conversamos bastante em torno das questões que eles trouxeram. Então, foi bastante interessante, né, esse modelo, mas como a gente está propondo experiências humanas, vocês vão ver que a cada encontro que a gente fizer, que vai ser toda segunda-feira, né, às 18 horas, então já fiquem aí marcado na agenda de vocês, botem um save the date aí, porque na próxima segunda-feira e na outra a gente vai estar sempre nesse mesmo horário, se encontrando para discutir temas novos, com convidados novos também, né, os parceiros da Well for All, eu estou criando essa agenda, e o nosso grande viés, né, é poder ter esse momento de descontração, de leveza, né, um bate-papo que seja interessante para vocês, após um dia inteiro, né, segunda-feira às 6 horas, vocês já trabalharam, já estudaram, já fizeram tantas coisas, então esse é um momento de relaxamento mesmo, para a gente meio que, sabe, respirar e ter um conteúdo que faça sentido e que seja gostoso para todo mundo, tá bom? Então, fico feliz que vocês estejam aqui. Vamos tentar aí toda segunda-feira a gente tá junto nesse momento aqui, nesse debate, que eu acho que vai ser produtivo, né, para todo mundo, tá bom? Bom, eu vou passar a palavra agora para a Babi Ranones, que é a parceiraça da Well for All, né? Eu convidei ela hoje para trazer esse tema, a gente vai falar sobre a ansiedade e o poder da nossa mente. Então, ela vai trazer aí um conhecimento, ela é terapeuta e trabalha bastante nesse viés, né, dos aspectos, principalmente do lado espiritual, mas também mental e emocional, e ela tem agregado muito nos trabalhos da Well for All, é uma parceira que está sempre junto. Quando ela não está na linha de frente, ela está nos bastidores, então eu fiz esse convite, ela gostou bastante, achei que seria ótimo passar esse momento aqui com vocês, né? E aí, quem tiver, claro, perguntas, façam ali pelo YouTube, eu vou anotando e aí a gente vai interagindo com ela, tá bom? O mais importante, eu acho que é alinhar as expectativas, tá? O nosso objetivo aqui não é dar soluções de como vocês vão conseguir lidar com a situação que a gente está passando. Não existe fórmula mágica, talvez vocês já tenham até descoberto isso, né? Não tem nada que a gente possa dizer assim hoje para vocês que dê uma solução imediata, tá? O nosso compromisso é que vocês olhem, né, sobre esse tema que a gente vai estar falando, que é a ansiedade, e que vocês percebam como cada um de vocês pode lidar com você mesmo, com as dinâmicas da sua mente, e como a gente se entendendo e se conhecendo melhor, a gente consegue reagir melhor diante das situações, diante das pessoas, diante das coisas aí que aparecem, que são os desafios da vida, né? E isso se intensificou muito, essa necessidade, agora nesse momento de crise, mas tudo que a gente vai falar aqui é para a vida, né? Faz parte de um despertar mesmo, para que a gente possa se olhar, se autoconhecer cada vez mais e lidar melhor com a vida de uma forma geral. Em tempos de crise, isso é o mais importante, é de extrema relevância, mas fora da crise, vocês vão ver que muitas coisas que a gente vai conversar aqui
certamente vai ter alguma utilidade, e às vezes a ficha nem cai agora, tá? Eu já posso garantir a vocês que eu já passei muito por isso, né, por esse processo, então vocês vão ver que algumas coisas que a gente vai conversar aqui vai fazer sentido, de repente, daqui um dia, 2, 3, uma semana. Então, vou passar a palavra para a Babi, acho que a gente precisa aproveitar ao máximo esse tempo com ela. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Dúvidas, coloquem aqui no chat do YouTube, que eu estou acompanhando aqui em paralelo, questões que vocês queiram comentar, perguntar, que aí eu trago aqui para a discussão, tá bom? Obrigada, e a gente vai se falando. Eu vou mediar aqui o papo com a Babi, né? Então a gente vai continuar se falando. Vamos lá. Alô, já estou aqui, estão me ouvindo? Tá? Sim, tá joia. Boa noite para quem está aí. Carlinha, parabéns, muito parabéns por você abrir esse canal de poder, né? De trazer liberdade, conhecimento para as pessoas, né? Porque eu vou me apresentar aqui, eu sou Babi Ranones, trabalho com desenvolvimento pessoal e espiritual. O meu foco está em revelar o teu poder interno criativo de autorrealização. E a gente está falando aqui muito de poder, né? Porque quando a gente começa a entender isso, a gente já não quer mais a pílula mágica. Porque a gente compreende que a liberdade que tanto a gente busca, ela está em realmente a gente saber lidar e procurar os nossos meios de lidar com as situações. E por isso o conhecimento é a chave sempre, né? A gente está aqui trazendo sempre o olhar para si, então a gente fala sempre do autoconhecimento como caminho da gente resolver e solucionar as situações da nossa vida. E o poder da mente, a mente é algo que sempre me intrigou muito, né? Porque a gente às vezes associa a mente ao órgão, ao cérebro, e não é bem assim. A mente, ela está em tudo. A mente, ela está no seu corpo todo, né? A mente, ela está se comunicando o tempo inteiro. E é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem nas nossas mãos, né? Compreender, e pouco eu acho que ainda a gente sabe sobre ela. E eu quero trazer para vocês aqui um pouco da natureza da mente. A mente, imagina um iceberg, aquela pontinha, como a mente que está consciente, a consciência que a gente tem sobre a natureza da mente e a maior parte inconsciente. Essa parte consciente da nossa mente, ela é que faz a gente, ela faz a gente raciocinar, ela é que traz a nossa capacidade de julgar, de analisar, de decidir. Ela é como se fosse o porteiro do prédio. Ela é que vai decidir o que entra, né? E a maior parte, imagina agora o prédio todo, a maior parte inconsciente, onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa intuição, a nossa sabedoria. Então, as duas e as nossas crenças, e tá aí o ponto que eu quero falar com vocês em relação à ansiedade, e aonde a gente liga isso tudo, e vocês vão entender a costura que eu vou fazer aqui com vocês. Essa parte, olha o nome, inconsciente, né? Ele está ainda atrás, ele não está na sua frente, você não tomou consciência sobre ele. São aspectos nossos que foram vivenciados e emoções que foram vivenciadas, que tiveram a sua percepção, mas que ficaram lá, em algum lugar. Às vezes, e aqui a gente entende de mente inconsciente a nossa vivência e da nossa ancestralidade também. E as nossas emoções. Uma emoção que está sempre no pano de fundo de tudo que a gente vivencia é o medo. A nossa mente, ela aprendeu a articular muito através do medo. A gente, assim, só para vocês terem uma ideia, 70 mil pensamentos que a gente tem por dia, a grande maioria são de estratégias de defesa. A gente aprendeu, como se a gente estivesse vivendo, sempre se defendendo de alguma coisa, do externo.
E isso parece que não tem um impacto tão grande, você não reconhece, mas quando você tem uma crise de ansiedade e às vezes de pânico, quando esse medo fica muito grande, é que a gente começa a dar conta dele. Mas muitas vezes essa crença de medo que está ali por detrás, ela vai minando pouco a pouco a sua capacidade de responder com presença à vida. A gente começa a se embotar, a gente começa a se sentir menor. É claro, a gente está sempre com medo, a gente está sempre se defendendo, a gente tem uma sensação de separação do todo, até da nossa mente, do nosso corpo mental, vamos imaginar assim, né? Essa parte, como é consciente, é a menor parte, esse inconsciente todo que está misturado nos causa muito medo. A gente tem uma crença de separação que faz com que a gente perceba e tente se defender. Agora, olha só como é que muda muito. Quando a gente começa a entender que o medo está tentando proteger a gente começa a trazer consciência para esse medo, tanto quanto para a ansiedade. Muda muita coisa quando a gente não quer se livrar da ansiedade, porque causa ansiedade em cima da ansiedade, como o próprio medo de sentir medo, e vira uma bola de neve. Então, num primeiro momento, e aqui o que eu posso trocar com vocês, já dá uma chave, é entender e olhar a ansiedade como mensageiro, como um grande mensageiro dessa maior parte inconsciente que está uma crença de medo, de algo que não foi vivenciado, de algo que não é que não tenha sido vivenciado, ele foi vivenciado, mas foi talvez vivenciado na sua infância. E você teve uma percepção, você criou um pensamento em cima da emoção, que isso aqui que se forma uma crença, em relação a você, de impotência, e daquele algo muito maior do que você. Imagina um adulto dando um limite para você, ou até colocando as suas próprias crenças em cima de uma criança. Até você vê pelo corpo da criança e do adulto. Encapsulou ali uma crença, uma autoimagem, algo sobre você, uma percepção de você. E você entendeu esse algo que ativou o seu medo muito maior do que você. E aquilo fica congelado no inconsciente. Quando a gente vivencia agora no presente, é uma tentativa, uma possibilidade, um presente de você ativar esse medo que está no inconsciente, silenciosamente minando as tuas forças e guiando a sua vida, ressignificar a possibilidade de você contar uma nova história. É uma possibilidade de você resgatar o seu poder interno de criação. Quando eu falo criação, eu estou falando de transformação. Eu estou falando de realizar, de autorrealização. Eu estou falando da sua vida e de você. Quem você é diante de você, quem você é diante do outro e quem você é para o mundo. Então, isso sim é poder. Quando você entende que está na sua mão a transformação disso que te oprime tanto. Quando você entende que essa história que você vem contando para você durante a sua vida inteira, nesse momento, pode ser revelada, pode ser questionada. Você tem a capacidade, a partir do momento que você compreende o funcionamento e a natureza da sua mente, você é capaz de se autoquestionar conscientemente. Você é capaz de, opa, peraí, esse medo vem da onde? O que realmente é real ou é uma imaginação? Eu entendendo que a maior parte do que eu penso, do que pode acontecer e que me faz sentir medo, de fato não acontece. São ilusões, é uma maneira de olhar, é um medo psicológico que nos aterroriza, que faz com que o nosso sistema inteiro fique em incoerência, que causa danos, às vezes, muito sérios para o nosso corpo físico. Então, quando a gente começa a compreender, a gente não quer tomar uma pílula para acabar com aquilo. A gente não quer. A gente não quer que a resposta venha de fora. A gente se coloca como um observador para receber a mensagem que aquele medo está trazendo para a gente.
A gente agradece como uma oportunidade de perceber algo que ficou lá travado e que está travando a minha vida toda. Que a minha vida toda está girando dentro de um nó ou em círculos. E eu estou sempre temendo a algo que não é real. Eu estou vivendo em combate, em conflito, em separação, em competição. Eu passo a ter uma oportunidade de me perceber na vida de outro lugar, muito mais potente. E sim, como uma pessoa capaz de criar a sua experiência de vida, a sua vida. E está aí a grande chave de você entender que tudo que o seu corpo sente e te traz é uma maneira de te levar para um estado melhor. Sempre um sintoma é uma mensagem e um presente de você se trazer para mais perto de você mesmo. Os pilares que eu sempre coloco como base do meu trabalho é a liberdade emocional, a autenticidade, a sua capacidade de ser você e o amor próprio, o amor como uma fonte de transformação de todo o processo que você se encontra. Independente de qual for, é sempre um caminho que te possibilita uma transformação. E essa palavra que às vezes a gente rejeita, que é o poder, percebe como é que você fala do poder. Eu posso. O eu posso é eu me responsabilizo. E tem uma outra chave que eu quero dar para vocês aqui. É entre o julgamento e a sua capacidade de compreender, que muda muito. Quando eu estou julgando, eu perdi já o poder, porque eu estou dando o poder todo para o que está acontecendo fora. E é aí que mora a ansiedade e o estresse. Quando eu estou julgando uma situação diante da minha experiência pessoal, eu estou dando o meu poder todo lá para fora. Lembra da criança e do adulto? Eu entendo que ele pode mais do que eu. Então, se a gente agora coloca essa percepção, a vida como adulto e eu como criança. Não eu de igual para igual, mas eu separado. E você pode falar aí de Deus também, que é uma crença sobre essa vontade divina ser algo que pode te ferir quando a gente começa a compreender as situações que acontecem na realidade, quando a gente está na vítima, quando a gente está julgando. Quando a gente abre mão e a gente se coloca para aprender diante daquilo, compreendendo com o que está acontecendo aqui, está reproduzindo uma parte inconsciente minha, que é o meu pulo do gato para eu recuperar algo que ficou lá no passado, para eu recuperar uma característica minha, um dom, um talento, algo que agora esse medo não me permite expressar. Quando eu entendo e quero aprender com o medo e com a ansiedade, perguntando para essa ansiedade, o que você está me trazendo? Que medo que eu não pude ver? Porque a ansiedade é uma tentativa da sua mente de criar, é como se ela criasse um medo psicológico para que você não veja o medo que está no inconsciente. O medo de ter medo é tanto que a mente cria a ansiedade, que é o medo psicológico para lidar com aquilo. Ela tenta maquiar a raiz, a origem desse medo. Esse medo do inconsciente, ele é uma distorção da realidade. Ele foi uma distorção errônea não, mas ele foi uma distorção de uma percepção da gente se sentir incapaz diante da situação, separado da vida. A crença da separação é a fonte de toda dor. A crença da separação é a fonte de toda dor. De eu compreender que tudo que acontece na minha realidade, eu estou separado daquilo. Eu não fui o criador daquilo, mesmo que seja inconsciente. Mas que aquilo está dizendo sobre mim. E eu não preciso temer quem eu sou. Eu posso olhar e posso aprender com aquilo. Tudo que acontece está dizendo um pouco sobre mim e uma possibilidade de eu me conhecer e me resgatar. Lembrem, liberdade emocional, autenticidade, ser quem eu sou, me expressar, amor próprio, são as chaves que te possibilitam agora, nesse momento, você se sentir inteiro diante das situações.
Compreendendo que as emoções que alguma situação detona dentro de você, você é capaz, sim, de ressignificar. A partir do momento que eu faço a escolha de não julgar para aprender com as emoções que o meu corpo me trazem, para aprender qual é a crença que está inconsciente e trazer para o consciente, eu posso questionar e transformar. E eu me libero disso. E eu sou livre diante daquilo. Porque a gente não é capaz, quando a gente está cego por um medo ou por uma crença inconsciente, quando essa emoção toma o nosso corpo, a gente perde a capacidade de criar uma coerência, até fisiológica. O nosso coração dispara, a gente perde a nossa capacidade, a nossa lucidez, a nossa consciência. E isso a gente faz com a gente constantemente no nosso diálogo interior, né, interno, o que a gente pensa sobre as coisas, sobre a gente mesmo. Quando a coisa chega num auge, não é que aquela situação que é responsável por tudo que eu estou sentindo agora, não. Essa situação detonou uma emoção que já estava no meu inconsciente há muito tempo, me convidando para que eu veja que medo e olhe para ele de frente, encare o medo. E só assim ele se dissolve na minha frente, pela minha presença e pela minha capacidade de amar a vida, quem eu sou, e querer de fato me sentir livre, me sentir potente, me sentir realmente um criador da minha vida, e assim poder contribuir mais ainda para esse todo aqui. Vamos perceber, e o convite que eu faço agora para você. Se pega uma situação da sua vida em que você está se sentindo ansioso. A ansiedade é uma maneira de você dizer que está com medo. A ansiedade é uma crença no medo, que algo ruim vai acontecer. A angústia é uma crença também no medo, mas que me puxa para o passado, de algo que já foi. Então, quando você está ansioso, você pode dizer, eu estou com medo. Agora, de quê? É esse o convite. A coragem para se perguntar se você realmente tem amor, a sua liberdade, a sua vida, a quem você é, você vai querer pegar as rédeas da sua vida. Você vai querer se livrar do julgamento ou do medo constante de estar em separação com o todo. Você vai compreender que aquilo dali é uma oportunidade de liberação para você. Eu imagino que quem está aqui ouvindo essa situação saiba a dor de você se sentir preso no estado psicológico, de você achar que você está sendo lesado ou está preso por algo que está acontecendo lá fora. Não é. A sua prisão é uma prisão emocional, é uma prisão mental. Ninguém pode tirar a sua liberdade. E, nesse momento, amor a se sentir livre, a se sentir em paz com você, você libera o seu julgamento e você passa para um lugar de aprendiz da vida. Você compreende que toda essa inteligência, toda essa grande inteligência divina está aqui fazendo com que o seu inconsciente se projete nas situações externas para que você saiba um pouco mais de você. Ou você prefere ficar refém a sua vida inteira das circunstâncias? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Eu tenho amor à liberdade? Eu tenho amor a quem eu sou? Então, a partir desse momento, e esse conhecimento que está chegando para mim agora, pode me libertar. Porque a mente, ela cria um estado até de torpor, de transe, que você entende que quando você está julgando, você está dando forma àquilo, e você está se liberando. É uma tentativa de se libertar do medo. Mas só que você cria mais medo. Porque se você está julgando, você está entendendo que você é menor daquilo que você julga. Você está se sentindo impotente de lidar com aquilo. Você acha que você não pode transformar aquilo e por isso você julga. Quando você começa a entender e a parar de ter medo dos teus medos,
porque todos eles também são uma ilusão, são uma distorção da sua percepção. É como se você estivesse vivenciando hoje como adulto numa mentalidade infantil, se sentindo impotente diante do pai ou da mãe. E você não tem a possibilidade de recobrar a sua mente agora, e por isso o questionamento. Quem é você? Quem é que está com medo? É a sua criança? Quem é? Que medo que você tem? Um medo, e eu vou dar aqui uma pista, raiz de todos os outros medos, a gente sempre vai para um medo muito, que é o medo da perda. Em vários sentidos, tá, gente? É um medo muito comum. Então, você pode se perguntar, eu estou com medo de perder o quê? Essa situação, ela está me gerando um estado de impotência profunda. Eu estou me sentindo vítima. Existe um algoz do outro lado. Existe um ditador. Existe um opressor. Só que tudo isso, gente, está acontecendo dentro da mente de vocês. Não está acontecendo de fato lá fora. Muito pouco das coisas que a gente passa a vida toda com medo não acontecem. E se acontecerem, não acontece da forma que a gente imagina. Porque nós somos incapazes, a mente consciente é incapaz de prever o futuro. É tudo uma imaginação, que é uma capacidade divina, maravilhosa da nossa mente, de criar. Somos seres de criadores, nós criamos. Só que a gente está criando, e até hoje a gente criou a nossa vida de forma inconsciente. Quem está criando a sua vida até agora são os seus medos inconscientes, são crenças. Você pode pensar o que você quiser e várias vezes ter pensamento positivo, querer, e o que se manifesta é o contrário. Porque tem uma crença lá atrás e te dá muito medo olhar para aquilo, porque você ainda se sente, a tua percepção é muito infantil em relação ao seu próprio poder. Então, o conhecimento, ele é libertador, sim. Quando você compreende essa dinâmica, quando você começa a fazer as pazes com as suas emoções, quando você para de julgar uma emoção de ruim ou boa, quando você começa a entender que todas as emoções são amigos que batem na sua porta para que você desperte para o seu poder interno de criação. Nada que acontece com você é para o seu mal. A maneira como você percebe é que julga isso como um mal para você. Porque você não sabe se você acolher e aprender com aquilo, uma situação que está te incomodando agora, ela não é mais necessária. As situações da nossa vida, elas têm valor quando a gente aprende com elas. Senão aquilo passa a ser um martírio. Então, a escolha vai ser sempre sua. Eu vou querer ser vítima ou eu vou querer ser o criador da minha vida? Eu vou querer julgar, e isso é uma postura de vítima, ou eu vou querer me afinizar, eu vou querer criar uma amizade com a vida e com tudo que acontece, inclusive com as minhas emoções. Porque as emoções, gente, elas são respostas biológicas da nossa natureza. Se a criança, ela vivencia as emoções sem pensar muito sobre elas, não entra quase a crença ou a percepção daquilo dali, ela não precisa dar uma fórmula, um pensamento para ela estar no controle. Ela chora, daqui a pouco ela para de chorar, ela pode rir, ela permite que aquilo atravesse. Só que quando a gente fica adulto, a gente faz mais ou menos a mesma coisa, só porque a gente não está botando consciência em cima daquilo. Então, a gente perpetua uma emoção que ela só ia passar, porque ela só precisa te avisar sobre alguma coisa. O medo, ele é necessário para avisar e disparar toda uma química no nosso corpo para a gente lutar ou fugir diante de uma situação que está acontecendo agora. Fora isso, ele não serve. E a gente precisa tomar consciência disso, não querer se livrar disso. A gente precisa, são emoções, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e o nojo, são as emoções básicas, nossas, todas, comuns a todos os humanos que estão aqui vivenciando, aqui na Terra, e que precisam dessas emoções. As emoções, elas são um acúmulo, um movimento de energia que te tira de um lugar para o outro. A questão é que a gente não quer experimentar nada disso. A gente não quer sentir. A gente quer tomar uma pílula para não sentir mais nada. A gente quer virar uma máquina. E isso é impossível. A gente luta contra a nossa própria natureza,
que é sentir. Só que a questão é o permitir e o entender que as emoções, elas são mensageiros e elas criam um espaço para poder te tirar de um lugar para o outro, inclusive nos seus labirintos e nas prisões mentais que você criou em algum momento, mesmo de forma inconsciente, por um pensamento, por uma crença. Ela é uma oportunidade de libertação. As emoções, elas nos libertam quando a gente não julga como errado ficar triste, ou sentir raiva, ou sentir nojo. Quando a gente vê uma comida estragada na nossa frente, quando o nosso corpo reage com nojo ao olfato, ao que a gente sente ali, está preservando o nosso corpo de comer um alimento que nos faça mal. Tudo tem uma função. Só que se a gente julgar e a gente sempre está separando, é o que causa dor. É a separação que te causa dor. É você entender que essa situação está contra você. Quando você começa a se disponibilizar a aprender com essa situação, e por ela já ter te dado o recado, é como se ela... eu já passei meu recado, agora eu posso ir embora. Ela não persiste. Então, se você quiser se livrar da ansiedade, ela vai continuar. Se você quiser se livrar do medo, ele vai continuar. Se você quiser se livrar, tudo que você vê como algo que você rejeita, vai persistir no seu campo, porque ele tem uma função. Existe uma inteligência que coordena tudo isso, inclusive do seu corpo, a sua própria natureza humana. Existe uma inteligência para aquilo. A gente precisa. O nosso inconsciente, ele reage em milésimos de segundos. A nossa mente não é nem capaz ainda de compreender, a emoção já vem, necessária para a nossa sobrevivência aqui. Quando a gente começa a abraçar a nossa natureza com amor, a gente começa a se disponibilizar a aprender com tudo que chega para a gente. Então, a ansiedade, ela vem como um sinal de alerta para eu entender que existe um medo muito profundo que eu estou vivenciando inconscientemente e está minando o meu sistema. E está impedindo que eu possa aqui expressar e viver com toda a potência que eu vim aqui viver, com toda a felicidade que eu sou capaz de experimentar aqui nessa vida. Babi, já tem vários comentários aqui. Vou já soltar um. Um dos comentários tem a ver com essa questão da potência que você está colocando, né? Que foi a Renata Santos que trouxe esse comentário. Quando estamos no meio do furacão é que ficamos realmente fortes. Viramos uma fortaleza. Renata, quando a gente compreende e a gente abraça as situações como um aprendizado e a gente atravessa, a gente desenvolve virtudes, a gente tem a capacidade, se revela algo dentro da gente que só poderia ser revelado através de uma fricção. Então, também tem algo assim que a Renata me trouxe aqui para eu compartilhar. É a escolha de você ser lagarta, minhoca, ou você virar borboleta. Significa você rastejar e ter sempre uma visão de julgamento ilimitada diante de uma situação, ou você ganhar asa e você perceber de uma forma mais ampla, né, sobre toda essa oportunidade que a vida traz. Tem um outro comentário também da Antonina, dizendo que a ansiedade é o medo de um futuro que não aconteceu. Então, é totalmente coisa da nossa mente, né? Tem vários estudos, sabe, Carla, sobre que o estresse, mais de 94% é psicológico, ele de fato não está acontecendo. É uma falta de domínio sobre a nossa natureza mental, sobre como a gente está articulando, a gente está sendo usada pela mente e não usando a mente. Isso tem uma grande diferença muito grande. Então, quando a gente traz poder da mente, é porque há um poder de criação o tempo inteiro, quer você queira ou não, você está criando, você está só tomando consciência da sua criação e direcionando, porque a possibilidade de você pegar essa energia que ficou lá atrás encapsulada e redirecionar para onde você quer. Por isso que a Renata disse, a grande força. Claro,
porque você acolhe a energia e dá uma direção para ela. Então, ao invés daquilo te destruir, aquilo te constrói um ser humano melhor, mais potente, mais capaz. Porque o estresse, a ansiedade, o medo te incapacita. Simplesmente te incapacita. Você vira um refém. Você está simplesmente refém de uma ilusão. A sua mente não é capaz de prever o futuro. E se a gente for colocar... Porque o futuro está sendo criado exatamente no momento que você abraça o que se apresenta na sua frente. Isso está determinando o seu futuro. Então, quando a gente quer se liberar de alguma coisa, através de não querer acolher e rejeitar, a gente está criando mais do mesmo. Entende? Uhum. E aí, Babi, essa situação que você está colocando mesmo, né, da questão da potência, tem muito a ver com a nossa escolha de hoje, nesse isolamento social, nessa quarentena, que a gente está podado, né, da nossa rotina, que a gente, né, se acostumou e que a gente se apegou a ela. E aí, como que a gente consegue fazer dessa adversidade aflorar a nossa potência? Uhum. Né? Sim, porque a gente sempre é convidado para isso, né? Para você ver como é algo, se a gente imaginar assim, seria algo totalmente sem sentido algum, antinatural, a gente ser colocado numa situação para que a gente mesmo possa se exterminar. Olha como é que seria uma coisa totalmente fora do assim, você vem para vivenciar um mundo em que você pode ser eliminado. Então, assim, não teria nem... seria algo, assim, totalmente contraprodutivo, né? Não teria muita função, nem graça teria, né? Mas, assim, eu sinto de compartilhar uma coisa aqui, Carlinha, assim, existem estados de ansiedade que eles... E eu entendo isso, tá, gente? Que tem estados de ansiedade que te coloca realmente num lugar de extrema impotência, que pode te levar a um pânico. Eu compreendo exatamente isso e falo aqui com muita calma, para que você olhe para isso com uma calma, com tolerância, porque isso não muda de um dia para o outro a nossa capacidade de aprender com as situações que nos machucam. Todo esse apontamento do que está inconsciente, medos, pede para a gente um lugar de muito amor, de muita tolerância, de muita paciência com a gente. Essa conversa e um diálogo franco, mesmo, com toda essa situação, são perguntas que vêm do coração. Do que eu tenho medo, de fato? Uma conversa que você tem com você ali no banheiro do espelho, que você se olha ali e você consegue se desnudar na sua frente e perguntar com muita compaixão: o que eu tenho tanto medo? Essa situação está trazendo isso para mim. Calma, eu posso olhar aos poucos. Eu vou olhando e vou cada vez mais crescendo, tomando autoconfiança, desenvolvendo os meus recursos internos, virtudes, para que eu possa lidando com isso. E pouco a pouco isso vai sendo transformado. E pouco a pouco eu vou começando a criar novas redes neurais, novas conexões, novas percepções de que a vida está aqui como uma parceira. Depois que eu consigo passar e eu consigo entender aquele medo, olhar de frente, perceber que aprendizado tinha ali, qual foi o ganho que eu tive de olhar isso de frente, quando eu percebo a repercussão positiva que isso tem na minha vida, quando eu me sinto mais livre, mais em paz, quando eu abro mão de ter razão e querer saber e julgar o porquê que isso aconteceu, quando eu me liberto, tiro essas algemas do julgamento, quando eu me liberto e eu me abro, aí sim, é quase, eu vou falar esse nome aqui para vocês, a providência divina atuando. Quando eu abro um espaço para que essa inteligência vá me guiando e me levando. Quando eu começo a usar a minha sabedoria para lidar com aquilo. Quando eu começo a trazer talentos meus que estavam escondidos.
quando eu começo a perceber a divindade que eu sou, como eu começo a perceber o quanto sagrada eu sou, quanto forte eu sou, quanto generosa eu sou, quando eu começo a entender a minha potência, a minha capacidade de amar, eu simplesmente começo a ganhar uma autoconfiança e começo a ter um jeito diferente de lidar e receber a essas situações. Mas isso não é algo que você vai ouvir e assim você vai mudar. Isso é algo, uma decisão que você faz sempre. Sempre você vai se educando mentalmente, você vai reeducando a sua mente, como você educa o seu corpo. A mente, ela está muito próxima do nosso corpo e ela precisa dessa educação e dessa repetição, como um exercício físico, como algo que você queira chegar. E por isso eu te pergunto novamente, você realmente quer ser livre? Você realmente quer ser feliz? Porque se realmente você quiser, e isso for uma decisão para você, você vai se abrir para esse diálogo com a vida de um outro lugar, que não é um lugar de guerra e de conflito, é um lugar de paz. E isso é uma decisão que começa aqui dentro de você. E aos poucos você vai falando paz, paz para essa situação. Você começa a criar uma habilidade de autoquestionamento, de autoindagação consciente. Eu estou tendo medo de quê? Isso realmente é real? Isso está acontecendo? Que medo que está por trás? Eu começo a buscar ferramentas para poder lidar com isso. Eu começo a talvez entrar num processo de terapia, de autoconhecimento, de meditação, eu começo a calar mais, eu começo a me escutar, eu começo a criar um vínculo de intimidade comigo, porque esse medo que você sente da vida é o medo que você sente por desconhecer quem você é. Porque quando você começa a se conhecer, é impossível de você não se amar, você não se gostar, você não querer estar em paz com a vida e com as pessoas. As pessoas, elas passam a ser amigos, companheiros, elas passam são mensageiros sobre quem você é. Muda tudo, muda o seu estado, muda a sua química do seu corpo, muda tudo. Você começa a relaxar diante da vida. E aí, sabe o que acontece? Aquela situação que parece sem solução, você começa a ter soluções, porque a sua mente criativa é acionada. Porque a sua criatividade, você não consegue estar com medo e criativo ao mesmo tempo. A sua criatividade, ela vem num estado de coerência interna. É necessário que a sua química esteja em coerência. É necessário que o seu coração esteja batendo de acordo com a sua mente. Parece muito louco, mas não é. É a hora que você começa a criar uma possibilidade de ter insights, de acessar a sua sabedoria de lidar com aquilo. Uhum. Então, Babi, olha, tem algumas questões até que você já foi falando naturalmente e vai acabar respondendo as perguntas, né? A Andrea perguntou como que pode sair imediatamente de uma crise de pânico, se tem alguma dica, né? Você acabou de falar, não existe solução mágica e nem essa coisa do imediatamente, né? Se existe alguma coisa que tem um efeito rápido, né? Nesse caso. Quando a gente traz consciência para como aquilo é disparado dentro da gente, a nossa consciência por si só, ela vai mudando pouco a pouco as crises. Quando eu tenho consciência, eu posso ainda ter a crise, mas eu não vou ter como eu tinha antes, porque eu já tomei consciência sobre aquilo. Porque o pânico é um medo muito inconsciente. Quando eu começo a trazer consciência para aquilo que estava lá atrás e que detona a emoção, que detona esse estado de medo muito profundo, e quando eu começo a ganhar consciência, aquilo já perde a força, porque eu tirei da sombra e trouxe para a luz, para a consciência. Então, aquilo já começa a se revelar. Agora, uma coisa que eu posso te dizer ainda mais eficiente, qual é a sua intenção? Você pode perguntar assim, quando você estiver num estado claro, né, sem a crise, o que eu estou ganhando em ter essa crise?
Essa crise, ela está me tirando a responsabilidade de alguma coisa que eu não quero assumir? Essa é a pergunta que eu faço para você. Quando você estiver bem, você para e você começa a ir lá resgatar o seu medo. Você vai trazendo consciência para aquilo. Cada vez mais que essa crise se apresentar novamente, ela vai perdendo força, porque ela vem de algo que está inconsciente. Quando você se disponibiliza a olhar para aquilo e fazer as perguntas, essa crise ela está me roubando o quê? Que potência que ela me rouba ali? No seu caso, tá? Eu estou falando isso para você porque é isso que me veio quando você trouxe essa pergunta. Tem algo ali que eu não estou querendo assumir, que ter essa crise, de alguma forma, faz com que eu diga o seguinte, ó, eu estou tendo essa crise, eu não posso. Tem algo dentro de você que pode estar te roubando a potência, um ganho que tem ter. Perdão por eu falar assim para você, tá? Mas é muito importante, porque o medo ele fica muito perto, ele aciona muito a coragem, tá? E se você está sentindo muito medo por alguma coisa, é porque você tem coragem similar a esse medo. Então, você deve ser super corajosa, você deve ter uma potência gigante de resolver alguma situação da sua vida que você está empurrando. Então, o que eu posso aqui te auxiliar é que nos momentos que você esteja bem, que você faça essas indagações e que você vá pouco a pouco recuperando a sua potência, a sua coragem, trazendo consciência para quem você é, e esse medo ele vai perdendo força. Uma outra pessoa também está falando sobre pânico, né? Que é a Rosângela. Ela disse que ela tem pânico desde criança e que ela só consegue controlar a crise porque ela está medicada. E ela já fez de tudo, mas só cessa com o medicamento. Pois é. Carlinha, tem vezes que é isso mesmo e que vai ficar até o tempo em que você se sentir pronto para olhar para esse medo. Você pode manter uma medicação e, ao mesmo tempo, você começar a fazer uma investigação, porque você já compreendeu de onde vem a origem. Então, mas ela está dizendo aqui de onde vem. Ela está dizendo que o pânico dela, a Rosângela está falando que o pânico dela é da morte. Pânico de morrer. Mas não é para aí, não. Porque ela pode investigar, e para isso tem várias ferramentas terapêuticas. O Theta Healing é uma super ferramenta que pode auxiliar a achar essa crença raiz que detona esse medo da morte, porque o medo da morte, ainda existe algo que a gente ainda pode aprofundar um pouco mais sobre o que é morte para essa pessoa, né? Como eu percebo, qual a história que eu me conto, porque o que me causa medo e ansiedade é diferente do que causa em você. Então, de fato, uma mesma coisa que gera um impacto sobre mim e que gera um impacto diferente sobre você, já está dizendo que há uma percepção sobre aquilo, que é uma questão de percepção, que é uma questão interna e não da coisa em si. Porque se cada um tem uma percepção da morte, de fato, a morte é o quê? É boa ou ruim? Depende. Depende. Então, essa capacidade de indagação, de autoindagação, às vezes às vezes a gente não consegue fazer diante de um medo que paralisa. A gente precisa de uma outra pessoa, de um terapeuta, de alguém que pegue a nossa mão e vá fazendo o caminho com a gente. Mas o que eu posso trazer aqui é que mantenha viva dentro de você a vontade de libertação, de trazer a sua potência, de amor, de liberdade. Mantenha viva essa chama dentro de você. Acione a sua capacidade de ter fé no bem, porque o medo é uma forma de crença, mas no mal. E ambos vêm do invisível. Então, aciona essa sua capacidade, a bondade genuína do seu coração. Se abraça, se acolhe, ame a verdade, ame a liberdade, ame mais a vida. E, aos poucos, você vai criando uma estrutura interna que te possibilita, que cria até um estado químico no seu corpo que vai te favorecendo
a você se liberar pouco a pouco, talvez, das bengalas que você ainda está precisando usar. Então, aos poucos, a gente pode ir mergulhando na gente e a gente pode ir dissolvendo esses nós que ficaram lá, no inconsciente, né? A Yamara tá perguntando como é que você vê a meditação para trabalhar, como forma de trabalhar a ansiedade. É maravilhoso, né? Totalmente. Somos suspeitas para falar disso. A meditação, ela... Qual é o nome da Amara? Yamara. Então, Yamara, você deve partilhar aqui do mesmo pensamento que eu, e da mesma filosofia, porque realmente é uma maneira de você compreender a vida. O processo meditativo é um processo de trazer consciência para tudo que te acontece. A meditação, ela não precisa ser aquele estado em que você para tudo, em que você... É claro que a meditação, ela te traz para um estado de auto-observação, não é? Você vai fazendo através da respiração, ou uma meditação guiada, ou o que for, o que você sentir, que faz com que você se interiorize. Mas a sua capacidade do estado meditativo de estar consciente e desperto diante de tudo que te acontece. E a meditação te coloca nesse estado de união, porque você sai do julgamento que separa certo e errado, do dual, que é a maior dor, inclusive muito da dor da morte vem desse estado de separação que nós vivemos aqui, de um contra o outro. Eu estou separado, porque a gente acaba se iludindo com a matéria. Os sentidos são muito sedutores. Então, tudo que está aqui para a gente é verdade. E, na verdade, não é. Porque a verdade, ela vem de um lugar muito diferente do que esse lugar objetivo da forma. E quando a gente está nesse lugar de unidade, que é o estado que a meditação te possibilita, você estar integrado com o seu ser, com a vida, né? Você experimentar a vida num estado de união, e não de combate, e não de resistência, e não de rejeição. Inclusive, durante a prática meditativa, quando você tenta, de alguma forma, rejeitar o pensamento, vira um combate, um conflito tão grande que as pessoas desistem de meditar, né? Muito por isso. Porque a gente já tem quase que um impulso de tentar controlar, tentar dar forma, julgar o tempo inteiro. A gente acredita no pensamento, a gente está identificado com ele e o pensamento está sempre, de alguma forma, julgando e separando. Isso causa muita dor. E as pessoas que têm uma sensibilidade muito grande sofrem muito mais. E, às vezes, se tornando praticamente impossível a lida com o outro sem uma medicação, sem algo assim, porque a dor que sente é muito grande. Então, até para as pessoas que sentem isso, a arte como uma forma terapêutica é maravilhoso. Tudo que traz a tua essência, a tua sensibilidade, pessoas que sentem isso podem se sentir impelidas a ajudar, a fazer, a servir. Isso tudo é muito curador. Porque vai te liberando da separação, né? Você vai acionando virtudes e a inteligência do seu coração, a sua inteligência espiritual. Que a inteligência espiritual, ela não está na dualidade. Enquanto você está num aspecto usando a sua inteligência mental ou usando a sua inteligência emocional, ainda cria conflito. A inteligência espiritual é a inteligência capaz de fazer uma diplomacia entre essas partes, de unir essas partes. Então, durante a meditação, você está acionando o seu espírito, o seu ser superior, está acionando o algo que não é nem o pensamento nem a emoção, mas que abarca o todo. Não cria conflito, ele une. Por isso que abraça e aceita tudo que pensa e sente. É claro que existe a nossa capacidade de trazer consciência no discernimento do que fica aqui ou não, da gente embarcar com um pensamento e acreditando ser ele, dando força para ele. Né? E isso é quando a gente faz, quando a gente julga. A gente perde a presença no mesmo momento. Não há como você estar ligado nos dois lugares. Quando você julga, você já se separou da unidade. Você já está causando dor para você.
Então, Babi, eu vou até compartilhar aqui a minha visão também sobre meditação, que é algo assim que mudou muito a minha vida, me transformou nos últimos 4 anos, desde que eu comecei, né? Mas regularmente, como hábito, faz muito menos tempo, né? Deve ter, sei lá, meses, não tem anos, né? Mas fez muita diferença, porque o que eu percebi com essa prática regular, né? Como se fosse um hábito, e você acaba, assim, quando você não faz por algum motivo, você sente muita falta, né? Parece que tem alguma coisa. É como uma pessoa que faz academia direto, ou qualquer tipo de Porque hábito que a você gente tenha. começa a colher os benefícios. E é acumulativo. Exatamente. Então, quanto Uhum. mais você faz, mais bem-estar aquilo gera, enfim. E aí está a cura. A cura está É. nisso, né? Uhum. Mas assim, um benefício que eu percebi, que eu vivi isso, né, e foi muito importante eu ter percebido isso em mim, é que esse momento da meditação, ele faz com que a gente entre em contato com quem nós somos, a gente reconhece, a gente acolhe, a gente entende muita coisa, a gente começa a ter prazer na nossa própria presença, na nossa própria companhia, e aí não existe solidão. Não existe solidão, porque você se sente bem quando você está sozinho, você não está esperando alguma coisa de fora, você sabe que você tem, né, um colo aqui dentro. Então, eu comecei a perceber que desses tempos, sei lá, de 1 ano para cá, eu não consigo sentir solidão. E mesmo que eu esteja sozinha durante muito tempo, eu me percebi nessa dinâmica, né, de gostar de fazer um programa sozinha, de estar sozinha. Para mim, não tem problema nenhum, porque a gente começa a perceber o valor e o bem-estar de estar Tá. na sua própria presença, né? E você tem Meditação mais, tem muito isso. você tem mais capacidade de discernir o que te faz mal. Você já não acolhe qualquer pensamento que roube a sua paz, porque você Uhum, já conhece ela, né? Você já entende de uhum. onde vem. É. Aí a E tem Cláudia uma está outra até. coisa. Ah, tá, fala. Não, ela está perguntando aqui se tem um tempo mínimo para fazer uma meditação diária. Acho que é muito de cada um, é o tempo que você se dá. E É, não precisa ser o mesmo tempo todo dia. Vai ter dia que você vai ter mais tempo, vai ter dia que você vai ter menos tempo. O dia que está tá, corrido, você exato. encaixa ao longo da sua rotina diária. Não é uma coisa Sim. fixa, não é rigoroso, uma coisa assim que seja sacrificante, porque não é para ser um sacrifício, é para ser um prazer, né? É. No início, porque não é algo que a gente entende que a resposta vai vir de fora. A gente entende que a solução precisa se resolver fora para eu ficar bem. A gente entende que aquilo que está acontecendo não era para acontecer. Então, quando a gente está no julgamento, como eu falei no início, a gente está dando um poder para o lado de fora. Então, a gente entende que se acontecer isso, se fulano fizer isso, vai me trazer paz, eu vou ficar bem. E, de fato, não é. Às vezes, a sua felicidade não está ali. Às vezes, ser mandado embora do trabalho é a melhor coisa possível que pode acontecer. Às vezes, um relacionamento terminar é o melhor. Só que a dor que aquela situação gera, aquele desconforto inicial, porque existe uma fricção normal de acontecer do novo. É necessário. Lembra da fricção da minhoca para a borboleta? Para você ganhar asa, para você expandir, para você ir para outro lugar, é necessário, às vezes, uma situação de desconforto que te tire, né, do conforto para outro lugar, que aquilo dali vai ter um benefício que talvez não, na maioria das vezes, a gente não é capaz de compreender só quando de fato aquilo acontece. A gente entende, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu, mas às vezes precisa muito tempo, às vezes muito sofrimento, a gente perpetua muita dor até a gente entender que aquilo foi a melhor coisa e a única coisa possível de ter acontecido. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Adriano. Ele perguntou assim: como nós devemos controlar essas emoções de angústia e ansiedade? Existe algum exercício mental para esse controle? A tentativa do controle por si só já vai te causar mais ansiedade e angústia, porque isso não se controla. Você não controla uma emoção. Você traz consciência para ela. O conhecimento do funcionamento da mente e o que ela está te trazendo e pedindo é a maneira como você pode lidar para ir diminuindo aos poucos o estado de ansiedade ou de angústia. É você compreender, você começar a investigar, a se auto-investigar, a perceber que medo que está por trás, é a pergunta que tem que ser feita. Essa angústia, qual é a mensagem que é dessa angústia? Qual o aprendizado que eu tenho com essa angústia? Silenciar a intenção de querer saber por si só já abre o caminho da resposta.
qual é a sua intenção. Muitas vezes a gente não tem a intenção de se livrar da angústia e da ansiedade, não. Às vezes a gente quer dizer aquilo dali, porque aquilo dali tem algum ganho. A gente está pegando aquilo como uma bengala para dizer que a gente não consegue porque é ansioso, porque qualquer coisa, às vezes é um medo de se expor, às vezes é um medo do julgamento do outro, então eu não faço porque eu tenho medo, eu não consigo sair do lugar, eu fui mandada embora, eu preciso fazer um outro movimento da minha vida, mas tenho medo de dizer, de me expor. Tenho E medo, às vezes... qual é o teu medo? Então não é a questão, a ansiedade, a angústia, já é um tratado psicológico de uma tentativa de te proteger de um medo que está lá atrás. Porque a nossa mente entende que se a gente continuar sentindo medo, a gente está se livrando daquilo. Então, a gente entende assim, quanto mais eu sentir medo, mais eu me protejo do medo que eu posso sentir. Aí vira até uma distração, né? Você torna isso uma distração para sua vida, que como você não quer olhar porque está atrás disso, você vive naquilo ali, você acha que a vida é aquilo. Totalmente, porque é muito bem que você falou, porque a mente se alimenta desse conflito. Para esse ego permanecer ali, trazendo esse conflito, porque a ansiedade se alimenta de ansiedade, a tristeza se alimenta de tristeza, a raiva se alimenta de raiva. Então, se eu começar a pensar sobre aquilo e querer dar um controle sobre aquilo, eu vou criar mais daquilo. Eu não abraço e tenho uma rendição em relação àquilo. Eu abraço aquela e pergunto o que aquilo está me trazendo. Aquilo vai me causar um desconforto, mas ele é temporário. A questão da tentativa de controlar é esticar, é colocar a longo prazo, é de alguma forma me iludir de que eu dei uma saída e, na verdade, eu não dei. Ela vai voltar. É uma autogerência. A gente está aprendendo a se autogerir, mas para a gente fazer isso, a gente precisa começar a compreender o que a gente é. A gente tem que fazer essa pergunta, né? Eu sou realmente isso que eu estou pensando? O que eu estou... Essa autoindagação, ela é fundamental para o processo, mas para isso é necessário que você realmente queira se libertar. E fazer talvez a primeira pergunta, né? O porquê que eu quero estar aqui? Ou por que eu quero estar ansioso? Parece muito louco falar isso, mas não. Se a ansiedade é uma tentativa da mente ali de criar um medo psicológico para que você não vivencie um medo que está lá por trás, aquilo ali está tendo algum tipo de ganho para você, de estar ali em conflito. Enquanto você está em conflito, talvez você não tenha que assumir uma responsabilidade que você não quer assumir, por um medo. Tem uma outra questão que eu acho que pode estar por trás disso aí, que é uma crença que, não sei, eu tenho a impressão que a gente nasce e até cresce um pouco com essa crença, né? Que eu me coloco nisso, porque eu vivi muitos anos da minha vida achando isso, que é aquela crença de que a vida é uma coisa pronta, que a gente recebeu para viver, então é tipo assim, ó, essa aqui é a sua vida, vai lá e vive isso aí. Você fica meio que empurrando, né, fazendo as coisas como se fosse uma coisa fixa, um projeto pronto, e que você não tem muito o que mudar ali, porque é aquilo ali e pronto, é aquilo ali que você tem que viver aqui, você veio para isso, né? E quando a gente entende que a gente está o tempo inteiro co-criando a vida, que mesmo existindo um plano maior, nós temos o livre-arbítrio e a gente está o tempo inteiro aqui fazendo escolhas, né? Então, quando a gente começa a se empoderar e entender que existe essa potência interna e que você pode, nesse autorreconhecimento, autorresponsabilidade, né? Você pode co-criar a sua vida e que você pode fazer toda a diferença, né? Lá na frente. Por isso que pessoas que às vezes saem do nada, pessoas que estavam numa situação, nasceram numa situação totalmente adversa e o cara vira campeão mundial, o cara, né, de repente desponta, não é que de repente não, isso leva algum tempo, mas a gente que está de fora olhando pensa que é uma coisa assim, nossa, né, tá nas Olimpíadas, nossa, campeão mundial, mas a gente não sabe tudo que ele viveu e como ele se superou, tanta coisa que ele teve que vencer para chegar. O processo é interno, o processo muitas vezes a gente acha que fazer alguma coisa vai... O processo de estruturação ele é muito interno, né, de tudo isso que acontece. Eu ia falar alguma coisa... vou falar. Você falou sobre uma crença e
para o Adriano, questiona, se pergunta, né? Faz aí um questionamento para você de como você percebe a vontade divina, a vontade de Deus. Porque a Carlinha trouxe aí sobre essa questão dessa crença de estar tudo pronto e que eu preciso simplesmente acatar tudo que a vida me traz, como se Deus ou a vida fosse um julgador e ela cerceasse os teus desejos, os teus sonhos, como se tivesse alguém dizendo aí para você o que pode e o que não pode. Então, eu acho que essa crença sobre essa vontade divina é interessante se questionar. Se essa vontade divina está associada até ao meu pai, se talvez o meu pai foi um cara que tinha muito medo, era muito precavido, tinha muitos medos e me colocava e falava crenças sobre a vida, ou religiosas também, sobre Deus, a vida, e uma série de coisas, você pode estar reproduzindo essa concepção, né? Então, a mudança de percepção é o que vai realmente te... Por isso que essa estruturação interna e a meditação e todo tipo de autoconhecimento é você ter a oportunidade de transformar as suas percepções, porque a vida acontece para cada um de uma forma muito diferente. Então, é como se existisse vários mundos em um mundo só. Todo mundo está criando o seu mundo, está criando a sua vida, e a minha vida vai ser totalmente diferente que a sua e a maneira que eu percebo. Então, a maneira que a vida é para mim, ela está baseada nas percepções, nas crenças que eu tenho em relação à vida. Então, eu acho que um exercício bom é a gente começar a questionar, né, a trazer como é que eu percebo a vida para mim. A vida é um pai severo, é uma mãe severa, uma mãe acolhedora, é um pai acolhedor. Como é que é? Como eu percebo, né? Como é que essa vida... É um castigo, uma dor, né? Um castigo. Porque a gente tem uma tendência a humanizar vida e Deus, a gente tem uma tendência a tornar pessoal o que não é pessoal, o que vem de uma fonte incondicional de amor. Então, não é pessoal, é uma fonte que abraça e que não condiciona nada. Por isso, a sua liberdade, o seu direito de criar a vida como você quiser. Nós estamos aqui para aprender a ser criadores da vida, porque a vida em si é neutra. Ela só está espelhando quem a gente é. E se a gente tiver se atentar para isso, sacar isso, a gente começa a jogar com a vida de uma nova maneira, né? Entendendo que deixa eu aprender isso daqui, porque logo isso some da minha vida e eu passo para outro lugar e eu percebo mais de mim. Eu começo a entender que toda a situação da vida eu posso ganhar. Já não passa mais a ser ameaça, é o contrário, começa a ser oportunidade. Tudo é oportunidade de eu me ver, de eu crescer, de eu me expandir, de eu perceber quem eu sou, de eu começar a me aproximar da minha essência, da minha verdade, mas normalmente isso acontece quando nós somos muito impelidos aí para esse lugar. A gente, às vezes, realmente só vai na dor mesmo. Quando a coisa pega muito é que a gente se rende, e aí a vida vem e consegue abrir um outro caminho e te faz largar velhas crenças e pegar novas, porque às vezes você fica até totalmente impotente diante daquilo, né? Às vezes uma situação do corpo físico que te bota na cama mesmo, é um relacionamento que acaba do nada, é um emprego que termina, é o vírus que a gente está vivendo aqui, é um chamado muito grande da gente reconhecer a nossa potência. E é uma escolha, de fato, perceber o que esse vírus quer trazer para a gente. Babi, a Lisiane está colocando aqui a situação dela. Ela disse que há 2 anos ela perdeu um filho e hoje ela tem muito medo de perder qualquer pessoa. Como que ela pode fazer para melhorar a ansiedade dela nesse caso? É uma dor profunda, é uma dor que... Qual é o nome? Lisiane? Lisiane. Lisiane, fica aqui com o meu abraço muito afetuoso, todo o meu olhar e todo o meu coração agora para você, te abraçando e agradecendo pela sua coragem de colocar, assim, de falar dessa dor, assim, abertamente. E eu vou responder para você o que vem no meu coração para você. Uma perda desse tamanho, do volume dessa perda, ele traz uma possibilidade muito grande
de você compreender mais profundamente a sua capacidade de amar. E eu digo isso que quando a gente sente que algo foi tirado da gente e a gente até perde a nossa capacidade de estar na vida, até de sorrir de novo, de se alegrar, de abraçar alguém, de amar realmente, é o momento em que a gente aprende que essa roda gira do lado contrário e a gente começa a receber muito amor, porque a gente começa a entender que a gente é capaz de dar muito amor. E às vezes a gente está a serviço e fazer algum trabalho em que a gente possa auxiliar, abraçar o outro, amar, trazer isso para fora, é o teu ponto de união com algo que você sente que se separou de você. Porque o amor, ele é atemporal. O amor, ele é incondicional. Então, a condição da nossa forma física não te afastaria dele. Então, o que preenche esse lugar é você sentir o amor. O amor que você tem para o seu filho, que vibra até agora aqui, mesmo diante de uma falta física, esse amor é que te liga a ele. E cada vez que você sentir, você conseguir se ligar à sua vida e às pessoas, que seja num serviço que você faça, na caridade, no seu próprio trabalho, na sua presença, você está fortalecendo a presença do seu filho dentro de você, porque é o amor que liga vocês dois. Maravilhoso, Babi. Eu até tenho outras coisas aqui que as pessoas estão trazendo, mas já são 7h20, então a gente precisa concluir aqui. Se você quiser deixar alguma mensagem final, eu vou também fazer uma mensagenzinha para a gente poder chamar a próxima atração, que é o nosso momento de relaxamento, né? A Leila já está esperando para entrar. Vamos, eu quero agradecer a todos que estão aqui, que estão se disponibilizando a compreender um pouco mais de si. Eu quero deixar aqui o meu olhar muito compassivo, o meu coração vibrando de amor pela coragem, porque eu sei que esse tema é um tema que mexe profundamente com a gente, com os nossos medos. Sei que é um processo que acontece passo a passo, mas que ele é extremamente prazeroso quando a gente começa a vivenciar de fato que o nosso coração é capaz de vibrar, de sentir. Então, eu quero dar aqui um banho de fé no bem, de esperança em relação a quem nós somos, na nossa essência, na nossa natureza, me colocar aqui à disposição também para quem quiser falar comigo ou acompanhar também os trabalhos que eu faço e trazendo maior consciência para tudo isso. Quero me colocar aqui a serviço, porque essa mensagem ela é entregue e eu entendo que muitas vezes a gente recebe e demora um tempo para elaborar, para digerir, e compreendo bastante todo esse processo. Bom, então, para quem quiser, de repente, continuar aí algum tipo de contato com a Babi, basta procurar as redes sociais, né? Principalmente o Instagram, que é onde ela costuma estar com maior presença, né? Babi Hanones. Porque as fichinhas vão começar a cair, né, gente? Então vocês vão sentir falta dela. Carlinha, deixa eu só falar mais uma coisa. Para quem sentiu e quiser um apoio, eu tenho um canal no Telegram, Eu Sol, que é um movimento que eu faço, colocando meditações guiadas, assuntos que têm a ver com isso que a gente está tratando aqui. Então, se você sentir que você precisa desse acompanhamento, né, mais de perto, e quer se aprofundar um pouquinho no autoconhecimento, para me achar no Telegram, vai direto, Carlinhos? Eu também não sei muito dessa... Ou vai pelo Instagram, enfim, só estou colocando aqui mais uma possibilidade, porque eu me sinto responsável com o conhecimento que eu estou levando, a forma como eu estou levando para vocês, e quero me botar aqui na disposição para essa ajuda, se for necessária, tá? Eu acho que você tem que jogar o link do Telegram lá no seu Instagram. Se não tiver, você joga lá. Tem a pessoa entra. Então. Tem o link lá na bio, é só entrar e... pronto. Então é assim para quem tiver interesse, né? Dar uma aprofundada e dar sequência também nas conversas com a Babi Hanones. Eu recomendo, tá, gente? Eu estou no grupo, eu amo. Bom, vamos lá. Eu vou chamar agora a Leila. Quero agradecer muitíssimo a Babi, mas a Babi a gente tem contato direto, né? A gente parceiraça, então eu sei do que ela é capaz. Eu saio agora?
Eu saio agora você pode fechar, mutar o seu microfone. Isso, tá. E eu vou chamar a Leila vai fazer um relaxamentozinho para a gente, dar uma complementada em todo esse conteúdo, a gente dá uma, né, fisicamente dá uma respirada para a gente depois finalizar o nosso encontro. Babi, deixa eu aproveitar para dizer, um monte de gente aqui falando lindas, maravilhosas no YouTube. Adorei. Quando vai ser a próxima? Viu? Agradeço. Um pouco do conhecimento com vocês. Sim. Então, pessoal, para quem está perguntando, toda segunda-feira, às 18 horas, vai ter uma live dessa com algum convidado. A gente vai mudando os convidados, vai mudando os temas. É provável que a Babi apareça de novo, porque, cara, é difícil fazer um trabalho sem a Babi, eu sou muito apegada. Adoro! Então, eu não posso dizer que ela vai estar aqui na próxima semana, mas é capaz que ela esteja em outros encontros, né? A gente está sempre junta. E é isso, toda segunda-feira às 18 horas vocês entram no canal da Well for All aqui no YouTube, que vocês vão ver a live no mesmo esquema de hoje, só que experiências diferentes, né? A gente nunca vai estar com o mesmo modelo. O nosso objetivo é trazer essa experiência humana, trazer esse autoconhecimento, dar aquela centelha, né, para que vocês despertem aí algumas questões internas. E a gente vai estar sempre falando de coisas novas e com novos parceiros também, tá? Para quem gostou, continua aí, vai seguindo as redes sociais da Well for All, porque por lá vocês vão conseguir se atualizar, né, para saber o que está rolando. Então, agora, agradeço a Babi. Agradeço também a todos vocês. A live não acabou, tá? Eu vou abrir o espaço para o relaxamento agora. A Leila vai fazer um trabalhinho aí com a gente de respiração. E aí, no final, depois da Leila, a gente já vai entrar direto com uma musiquinha aí que eu vou deixar um momento também, seguindo o relaxamento físico, a gente vai fazer esse relaxamento mental com uma musiquinha bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a maioria certamente conhece a música. Não vou dar o spoiler para vocês poderem ficar até o final esperando esse momento, tá bom? E aí, acabando a música, a gente encerra a live, porque realmente já vai estar passando do horário, né? Nosso horário é até as 7h30, então agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, mas não saiam, vai continuar, tá bom? Jaron, pode passar aí para a Leila. Boa noite. Obrigada, Carla, por estar participando desse encontro. Babi foi linda, parabéns, foi muito boa as palavras dela. E vou passar alguns exercícios que, aliado com a respiração, ele pode ajudar a gente a diminuir essas tensões musculares e assim diminuir a ansiedade e, ao mesmo tempo, vai acalmando a mente com a respiração. Então, vamos ficar sentados, vamos fechar os olhos e perceber como está a nossa respiração. Inspira fundo e solta o ar. Sente como entra esse ar e como o ar está saindo. Pensa no pulmão enchendo, trazendo todo o ar para dentro do pulmão e soltando o ar lentamente. Inspira e solta o ar. Agora nós vamos colocar as duas mãos no peito e vamos inspirar lentamente e soltar o ar, fazendo uma flexão do tronco, fazendo uma pressão nessas mãos. Inspira, levanta o corpo e solta o ar. De novo. E solta o ar. Só mais uma vez. E solta o ar. Vamos fazer agora para trás. Leva o corpo como se o peito estivesse subindo e solta o ar, voltando à posição neutra. Inspira e solta o ar. Só mais uma vez. Sente esse ar abrindo esse peito. Isso.
Agora nós vamos colocar as mãos lá nas costelas e vamos empurrar para o lado e voltar. Inspira, leva essas costelas para o lado, sente abrir. Inspira. Agora lá para o outro lado. Empurra. Sente que um lado tem mais resistência que o outro. Isso. Muito bem. Vamos colocar agora as duas mãos lá na cabeça e vamos fazer o movimento de inclinar para o lado, pensando que esse cotovelo está crescendo lá para o teto. Inspira fundo e volta. Inspira e volta. Agora vamos ficar lá e vamos dar uma torcida no tronco e volta lateral. Volta só mais uma vez. E vamos fazer o outro lado. Inspira. Enche o pulmão de ar. Sente abrir essas costelas. Isso. Agora vamos ficar lá embaixo e vamos torcer o tronco. E torce. E volta. Inspira. E solta o ar. Isso. Vamos baixar os braços e vamos fazer círculo com os ombros. Isso. Inspira fundo. Só um lado agora. E só o outro. Isso. Agora nós vamos abrir os braços e vamos fazer um movimento com o punho. Com o braço aberto. Então, ó. Abre. Isso. Faz círculo. E círculo para o outro. Agora nós vamos fazer. Dobra o cotovelo na cintura e solta o ar. Empurrando, como se estivesse empurrando duas paredes. Inspira. Inspira. E solta o ar. Só mais uma vez. Isso. Agora vamos imaginar que nós estamos nos abraçando. É um abraço, com as mãos pegando lá atrás o máximo que conseguir. E vamos fazer movimento com o pescoço. Solta o ar girando o pescoço. E volta. Para o outro lado. E solta o ar. Isso. Agora vamos olhar para o teto. Solta o ar olhando para o teto. E olha para o chão. É um pouco mais difícil de respirar. Só mais uma vez. E volta. Inclina a cabeça para o lado, solta o ar. Tirando toda essa tensão do pescoço. Isso. Pode soltar os braços. Vamos fechar os olhos novamente. Respira fundo. Sente como ficou essa respiração, esse peito. Se a mente está um pouco mais tranquila, a respiração mais livre. Faz uma comparação com o início. Vamos perceber como ficou. Fizemos uma abordagem rapidinha, mas quem quiser pode fazer uma quantidade maior de respiração, uma quantidade maior de movimentos, que o movimento, né, ajuda muito a diminuir essas tensões e, consequentemente, diminui esse processo de ansiedade. Ok? Que bom!
Tá ótimo, Leila. Obrigada pela sua participação. Eu vi diferença. Espero que para todo mundo tenha percebido também, né? Obrigada pelo convite. Imagina, você é nossa parceira também, tá super convidada aí. Vamos ver se a gente consegue criar cada vez mais novas experiências, né, para o nosso público que está em casa nos assistindo. Obrigada, viu? Obrigada. Pessoal, agora a gente vai entrar na musiquinha, que é o nosso encerramento, né, a finalização do nosso encontro. Espero ver vocês na próxima segunda-feira. E essa live vai ficar também aqui no canal do YouTube, se alguém quiser, de repente, ver, ou quem não pôde, né, participar, pode assistir depois, tá bom? Grande beijo, gratidão enorme a todos vocês. Espero vê-los novamente todas as segundas-feiras nesse mesmo horário, tá certo? Até mais. Obrigada. Ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.